Seja bem-vindo a mais um Que Negócio é Esse podcast. Meu nome é Caio Oliveira e todo episódio novo a gente vai trazer aqui um empreendedor diferente para que ele fale sobre suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre seu negócio, para que você saiba afinal que negócio é esse. Hoje a gente trouxe o nosso querido Luiz Paulo aqui da Host Café, você até me corrige se eu tiver falado errado aí, mas obrigado aí por ter topado participar aqui do nosso podcast, participar desse bate-papo. Seja bem-vindo ao Que Negócio é Esse? Valeu, Caio. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana poder compartilhar um pouco da experiência nossa lá na Roast Cafés. Pode ser roast, host, roast. Fica à vontade para portuguesar aí, como quiser. Pode falar então, aportuguesado, né? A gente que inventou botar o nome em inglês, então fica à vontade para portuguesar. A gente não tem problema com isso, não. Pô, que bom, né? Porque não sei se eu vou conseguir falar assim na pronúncia correta o tempo todo, mas tá bom saber que tá tranquilo. Mas, cara, assim como todo episódio aqui, a gente gosta de começar perguntando, né? A pergunta que é o nome do podcast. Que negócio é esse de Roast Cafés? Bacana. Conta aí pra gente. Então, a Roast Cafés é basicamente uma torrefação de cafés especiais que tem também um e-commerce. Né? A gente torrefação e loja online. Esse é o nosso negócio principal, digamos assim. Né? Uhum. Então, isso significa que nós compramos café diretamente do produtor. Isso é uma ideia, né? Algo que faz parte da ideologia da empresa, algo, né, do pensamento que a gente tinha quando a gente montou a empresa, de ter a negociação dos cafés diretamente com os produtores sempre quando possível. Então, nós compramos café verde dos produtores, depois de uma série de critérios e de uma seleção. Nós torramos... Diretamente, né? Sem intermediários, a maior parte. Isso, né? A maior parte dos nossos cafés é sem intermediários. Legal. Nós compramos diretamente dos produtores. À distância, em alguns casos, principalmente durante a pandemia, né? Eles mandam amostras para a gente torrar e provar, para poder fazer a seleção. E a gente conversa à distância. Mas também, assim que possível, todas as vezes que a gente vê a possibilidade, a gente faz a visita pessoalmente na fazenda. Legal. Nas propriedades. Então, nós compramos o café diretamente dos produtores, desenvolvemos a torra do café, que é algo que também vai variar de café para café, é algo que vai trazer o sabor final para o produto, e meio que modelar o potencial que o café vem da fazenda. Né? O mais importante, né, nós como torrefação, a gente se vê no meio da cadeia produtiva, mas a gente gosta de dar o enfoque no produtor, porque é quem a gente vê na cadeia produtiva que mais contribui para a qualidade final do produto. Mas tem essa tentativa de cada vez mais eliminar esses intermediários entre vocês e o próprio produtor, né? Isso, exato. Porque, né, primeiro a gente tem a certeza de que o produtor ele está tendo uma boa remuneração pelo lote, né, que ele está entendendo para onde que o café dele está indo, para ele se entender como parte da cadeia produtiva de um café, né, de qualidade excepcional. E é importante ele entender qual que é o papel dele nessa cadeia. E aí a gente gosta de se envolver diretamente com o produtor por conta disso. Então a gente burila essa pedra preciosa que vem da fazenda, que é o café especial, e legal. Nós vendemos o café torrado, né, seja em grão ou moído, para consumidor final, né, normalmente por meio do nosso e-commerce, e também vendemos para comércio. Então a gente tem clientes comerciais que aí pode ser cafeterias, empórios, restaurante, padaria,
Enfim. Pô, legal. Então são vários aí que já estão trabalhando com o nosso café em Belo Horizonte, em Minas Gerais e fora de Minas Gerais, em vários estados do Brasil inteiro. Então a gente... não é só... Porque, só pra falar pra galera, você tá em Belo Horizonte, né? Isso, exato. Nossa operação é em Belo Horizonte. Entendi. Só que ela atende, tipo assim, tem clientes tanto em Belo Horizonte como espalhados pelo Brasil também. Isso, exatamente. Porque é um mercado que tende a ser local, mas principalmente com, né, o papel das redes sociais hoje, a gente acaba tendo um acesso, né, a clientes que pode estar do outro lado do país e a gente consegue fazer essa ponte, né, essa ligação com né, esses clientes, e muitas vezes eles entram em contato procurando a gente, enfim. Então a gente tem acesso a clientes no país todo. Isso é muito bacana, ver o nosso trabalho, né, se difundindo por vários estados e cidades por aí. Então é basicamente isso. Né, a gente conecta o produtor na fazenda ao consumidor, né, pode ser o comércio ou pode ser, né, o consumidor final em casa tomando nosso café. A gente faz essa ponte, a gente, né, esculpe a pedra preciosa e conecta ao consumidor final ou ao comércio. Eu acho legal essa concepção de vocês, assim, de entender a importância do que vocês estão pegando, né, do material, a preciosidade, ela vem ali do produtor, né? Vocês fazem uma lapidação para poder entregar, né, para os clientes, tanto o cliente final quanto essas empresas. E aí eu até queria te perguntar, atualmente, assim, quais são os seus principais tipos de clientes? São empresas que são realmente food service, ou realmente são empresas que vão vender o seu café ali, né, não sei, 500 gramas, 1 quilo e tal, vai vender o seu café para o cliente final, ou acaba sendo realmente os clientes finais a maior parte das vendas pelo e-commerce que vocês têm? Atualmente, a nossa demanda, ela está na beira de 50%, 50% falando de consumidor final e comércio. Tá? Legal. Normalmente, né, o consumidor final chega na gente e a venda é realizada através do e-commerce, e para o comercial, normalmente a venda é direta. Né? A gente atende direto, né, pelo WhatsApp, recolhe os pedidos, né, troca boleto, nota fiscal, enfim, tudo por e-mail e WhatsApp. Isso falando do comércio. Vai atrás de fechar esses negócios também. Isso, exato. Né, o fechamento do negócio e a coisa do contato inicial tem sido cada vez mais comum de ocorrer pela rede social. Então, muitas vezes eles acham a gente pelo Instagram. As próprias empresas chegam a vocês pelo Instagram, pelas redes sociais. Isso, exato. É muito comum uma empresa chegar pra gente pelo Instagram e mandar, né, um direct ali, e a gente iniciar a conversa pela mensagem na rede social e depois transferir, migrar para o WhatsApp, uma coisa mais direta. Exato, né? Que aí já é pro atendimento, né, dali para frente, né, a coisa de fechar os pedidos e trocar documentos, enfim. Falando aí do comércio, a natureza aí dos clientes comerciais é variada. Então, tem aqueles que fazem somente, por exemplo, a revenda do nosso café, no caso de empórios, né? E alguns outros revendedores, às vezes, colocam num site, tem uma loja online também, mas que engloba várias torrefações, né? Que tem Café Nosso, tem a torrefação de São Paulo, uma do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim. Esse negócio do empório é até legal falar, porque eu acabei não adquirindo, não experimentando, mas eu trabalhava ali perto do Floresta ali, que tinha um empório do lado até de um restaurante que eu almoçava lá direto, que eu vi o café de vocês, eu reconheci na hora, eu falei, cara, que legal. Empório Palato, por acaso? Eu acho que é esse mesmo. Esse aí mesmo. Bacana. Numa rua ali perto da Momo. Acho que na mesma rua da Momo. Na Pouso Alegre. Ali pertinho do sinal para ir para Contorno.
Isso aí mesmo. Pouso Alegre. É lá mesmo. Então, eu até vi lá, acabei não adquirindo, mas eu vi lá nesse empório. Já tem alguns anos, não sei se tá lá até hoje, mas eu vi lá muitos anos atrás. Bacana. Achei bem legal, que na hora eu já reconheci, eu olhei assim de longe, né, porque eu nem entrei no lugar. Eu vi assim da porta a logo de vocês e já reconheci. Bacana. Isso é bem bacana. Eles são grandes amigos, ainda vendem Legal, atualmente legal. nosso café. Foram dos primeiros clientes comerciais que a gente teve. Assim que a gente abriu a empresa, né, eles foram dos primeiros que começaram a revender nosso café. E, enfim, estão firmes e fortes na parceria com a gente até hoje. Legal. Então eles configuram um desses tipos de negócio que, né, usam o nosso café comercialmente. No caso de empório, normalmente é só revenda. E tem os casos de cafeterias que preparam o nosso café para servir para o cliente no local e também vendem o pacote. Algumas das cafeterias vendem um pacote também, porque é normal, né, a pessoa chegar na cafeteria, provar o café, gostar muito e querer levar para casa para preparar em casa também, né? Então, legal. Então tem essa venda também. Exato. Que o pessoal é bem comum de se vender também na cafeteria. E daí vai para outras variedades. Aí tem restaurantes, tem padaria mais gourmet, que tem aí os pães integrais, pães artesanais e tal, e vende também o café especial. Tem escritórios, escritório de comercial, né, que trabalha ali, sei lá, algumas dezenas de pessoas. Tem uma maquininha automática de café e a gente fornece o grão para colocar na maquininha no escritório. Então existem essas várias possibilidades e essas várias categorias de clientes. Muito, muito legal, cara. E aí, a gente falou um pouquinho aqui sobre o negócio, mas eu gosto também, nos episódios aqui, de conversar um pouco sobre a trajetória, né? E aí eu queria saber como que começou isso, cara. Você é um cara que toma bastante café, é chato com o gosto de café, não toma esses cafés que a gente vê aí no supermercado e tudo. Como que começou essa relação e como que foi a origem do negócio aí de café? Bacana. É uma longa história, vamos lá. Mas pode contar, a gente quer ouvir isso mesmo. Claro. Então, curiosamente, eu faço parte de uma família que é produtora de café. O meu avô paterno, ele tem uma fazenda de café em Três Pontas, sul de Minas. É uma terra, né, produtora de muito café. É muito conhecida pela produção de café. Bons cafés? Bons cafés também. Também. Lá é muito volume, mas, né, do volume, cada vez mais o pessoal tem preocupado com qualidade. Legal. Enfim, depois a gente até fala um pouco sobre o que é o café especial. Mas vamos falar da nossa história primeiro. Então, bom, para fazer introdução, porque para esclarecer para o pessoal em casa, né, somos 3 sócios. Tá? Então eu vou começar falando da minha trajetória. E na empresa sou eu, o Igor Almeida e o Paulo Massai. Legal. A minha, começando pela minha trajetória ainda antes de eu conhecer esse pessoal. Então eu faço parte de uma família que produz café no sul de Minas. E eu cresci vendo lavoura de café e, né, muitas vezes eu ia nas férias de escola para a fazenda em época de colheita e via, né, os processos acontecendo, mas nunca observei os processos na fazenda com um interesse muito específico, pensando, né, no café. E eu não tomava café. Quando criança, adolescente, eu fui começar a tomar café na faculdade, nos primeiros períodos da faculdade, quando eu vi aquela necessidade. Eu acho que é algo mais ou menos comum, de não né? dormir, basicamente. Exato, aquelas aulas
de 7h30 da manhã, né, precisando de algo para ficar acordado, eu fui atrás do café. Então, mais pela necessidade do que aquela vontade de tomar um cafezinho. Exato. Por vontade até nem se quisesse, porque na época era aqueles cafés preto com toneladas de açúcar da cantina da faculdade de engenharia. Então você ia tomar e já ia traumatizar ali mesmo. Exato, mas precisava, era necessidade para poder aguentar aquelas primeiras aulas. E, né, nesses primeiros anos, eu sou uma pessoa muito curiosa, então foi um caminho meio que natural começar a pesquisar com o tempo, né, sei lá, viajei para o exterior, aí queria tomar um café, aí eu comprei uma máquina e comecei a pesquisar sobre melhores marcas para comprar no supermercado, algo assim. E aí eu comecei a ver a diversidade de produtos que existem no mercado e que a qualidade é muito diferente entre, né, os cafés tradicionais e os cafés, né, que chegam a ser os cafés especiais. Então, eu nessa curiosidade inicial, eu comecei a experimentar e vi que realmente tinha uma diferença bem significativa. E aí, retornando de intercâmbios aí para o Brasil, eu continuei essa pesquisa, comecei a comprar de alguns fornecedores em Belo Horizonte que tinham uma qualidade, né, um pouco melhor, já começava a ficar de olho na gôndola do supermercado se tinha algo mais diferente, e me cadastrei em um fórum na internet que é o Clube do Café. O Fórum Clube do Café, ele é o maior fórum sobre café no Brasil, reúne aí alguns milhares de entusiastas no assunto, né? É muito comum você ver fóruns online sobre hobbies aí que o pessoal tem, né? Aeromodelismo, cerveja, enfim, e bicicleta. E esse fórum reúne os entusiastas em café. Do café, exato. Legal. E aí lá que eu comecei a ver o quão fundo era o buraco. Começou a mergulhar fundo no café. Exato. E comecei. E aí foi um processo muito rápido de evolução como consumidor, né? Eu era estudante de engenharia de controle e automação na UFMG, me formei, me graduei como engenheiro de automação, cheguei a trabalhar 2 anos na indústria automotiva, em áreas não exatamente ligadas à minha área de formação, mas como trainee em áreas diversas na indústria. Mas nada a ver com café também. Nada a ver com café. Café até aí era hobby. O hobby ele foi evoluindo, então, né, conversando com o pessoal do fórum, comecei a entender mais, comecei a experimentar formas diferentes de preparar o café em casa, comecei a comprar cafés cada vez mais diferenciados e um pouquinho mais caros. Comecei a... entendendo, né? Exato. Comecei a comprar alguns equipamentos, comecei a torrar café em casa, que é algo que parece complicado, mas é algo muito gratificante e que até ajuda a economizar. Porque o café... Eu acho que essa concepção, eu, por exemplo, não tenho. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso daí. Como assim economizar? Por quê? Porque o café verde, né, ele, quando você pula várias etapas da cadeia produtiva e vai direto no produtor, você está deixando de pagar pelo valor agregado de várias etapas da cadeia. Você vai direto no café verde. E aí, mesmo comprando um café verde cru do produtor de altíssima qualidade, no fim das contas, você vai pagar muito mais barato falando em quantidade, né, pelo quilo do café. Legal. Mas, e por essa motivação de ter acesso a cafés extraordinários por um valor um pouco mais em conta, né, universitário e tal, a grana curta. Eu sei bem como é que é isso, viu? Pois exato. E aí a gente faz até hoje um projeto, desenvolve um projeto que é a compra coletiva. E
como é que funciona? Né? A gente, na época, né, lá em 2013 e 2014, o meu sócio, o Igor, ele assumiu esse projeto de outra pessoa do fórum. Ele meio que começou a administrar o projeto da compra coletiva. Eu comecei a ajudar esse meu sócio, que eu conheci em 2014, o Igor. Ele já estava cuidando desse projeto e eu comecei a ajudar ele em 2016. Que o projeto da compra coletiva é um projeto que a gente, o responsável pelo projeto, ele vai atrás de produtores de cafés, desses cafés excepcionais, faz uma seleção de alguns poucos cafés, negocia com o produtor a compra de algumas poucas sacas de café. Quando as sacas chegam, a gente divide em pacotinhos de 1 quilo, por exemplo, divide nas caixas para os interessados em participar e envia esses cafés para esse pessoal interessado em vários lugares do Brasil. E aí todos esses são pessoas que já chegaram nesse ponto do hobby de torrar o próprio café. Então, isso significa várias pessoas. A compra coletiva chegou a ter aí mais de 100, 120 participantes. Caraca, cara, que legal. Então, pensa só, né? São mais de 100 pessoas torrando o próprio café e tendo acesso a um café de altíssima qualidade por um valor relativamente em conta. Mas assim, Legal, já é um legal. nível avançado do hobby, né? Mas é muito gratificante. E aí foi nessa experiência da compra coletiva que a gente começou a ter acesso acesso direto aos produtores, conhecer os produtores, visitar as fazendas e conhecer os processos de produção na fazenda, e também ter acesso a equipamentos de torra comerciais. A gente começou a fazer alguns cursos, ainda como hobby, mas começou a fazer alguns cursos profissionais de torra para poder, às vezes, torrar o café para alguns aqui em Belo Horizonte que ainda não torravam em casa e pediam para a gente torrar para eles, enfim. A gente começou a fazer alguns cursos e se capacitar como mestres de torra. E aí eu fico imaginando vocês lá, vendo o processo, vendo essas máquinas. Vocês estavam no parque de diversões ali, né? No parque de diversões do café. Exato, é muito bacana ver os processos acontecendo, né, na origem, né, na fazenda. E até eu comecei, né, apesar de eu ainda não ter esse olhar quando mais novo para os processos de produção do café na fazenda da minha família, né, eu comecei então a ter essa atenção nessas visitas, e aí até mais para frente, de uns 2 anos para cá, eu comecei a ter um olhar um pouco mais atento também para os processos na fazenda da minha família, para aí já tentar ir incentivando a produção com foco na qualidade, né, para ver se começa a produzir, né, alguns lotes bacanas também lá na nossa fazenda. Então é isso. E aí a empresa, como eu disse, eu cheguei a me formar como engenheiro de automação, gosto muito da área. Trabalhou também. Trabalhei 2 anos na indústria automotiva, e numa época meio conturbada ali que estava se demitindo muita gente, né, na indústria em geral, né, ali pegou, exato, no meio da crise, né, que estava acontecendo ali no Brasil, em início de 2017. Eu fui desligado da empresa junto com outras milhares de pessoas e primeiro eu decidi que eu gostaria de empreender, porque eu não me senti tão confortável na posição de empregado, principalmente numa grande empresa, né, como uma pessoa disposta a mudar uma série de processos e aspectos da produção e gestão do lugar, só que pelo tamanho, pela imensidão você não consegue apertar, né? Do jeito que você quer, ter tanta autonomia. Exato, né? Você não consegue chegar e ter um link direto de comunicação com quem está mais alto na hierarquia. E então, por essa incapacidade de mudar o que eu gostaria de mudar, e até mesmo por uma dificuldade de estar envolvido em processos que mais, né, me agradam e que eu acho mais bacana participar,
eu decidi que eu gostaria de empreender. Ainda não tinha muita ideia em que, provavelmente seria na minha área de formação, engenharia de automação, mas isso ainda não estava definido 100%. Mais para frente, no ano de 2017, então, eu conversando com esse meu atual sócio, Igor Almeida, que também era, né, também até um pouco mais tempo que eu, já era entusiasta do café especial. Do café. Legal. E formado em matemática. Hoje ele está no meio do doutorado em matemática. Nossa! No caminho aí para finalizar a tese dele. A gente, na época, então, decidiu montar um negócio. E aí a gente, entusiasta e estava empolgado demais na época, se envolvendo já nesses processos do café, a gente aproveitou o know-how que a gente já tinha, os contatos que a gente já tinha com muitos produtores, para abrir uma torrefação de café especial. E um ano depois, 1 ano e meio depois, se juntou a empresa, o Paulo Massai, que é formado em administração. Legal. E aí, mas o que eu achei interessante foi que foi uma coisa que foi fluindo naturalmente, né? As coisas foram acontecendo às vezes sem muita pretensão, e no momento que ali vocês acabaram já tendo ali os contatos necessários, já tinham know-how, às vezes já tinha, né, feito alguns cursos, não sei se antes de começar, se vocês já tinham feito, né? A gente já tinha feito 2 cursos de torra, mas sem muita pretensão ainda de usar esse conhecimento do curso profissionalmente. Era algo mais vinculado ao hobby do que à profissão. Tava bem ligado ao hobby de vocês e acabou assim, culminando no momento que vocês olharam e falaram, bora! Foi bem isso mesmo. Foi bem isso. Eu sei, eu imagino assim como que foi assim pelos relatos da galera que vem aqui no podcast e tudo, que normalmente é assim, é uma oportunidade que vem, às vezes as coisas vão acontecendo naturalmente, você nem vai enxergando. No momento você vê numa situação que você fala, por que não, né? Exato, foi algo bem natural e não vou dizer que foi impulsivo, porque a gente... um engenheiro matemático pensando junto, é muita conta que a gente fez antes e tal. Então não foi algo impulsivo, mas foi algo no entusiasmo do momento, entendeu? Sim. E tanto... Foi um entusiasmo com responsabilidade de cálculo ali. Exato. A gente ainda não tinha ideia da complexidade que é ter um negócio próprio. Né, a gente teve... Até por isso... Eu acredito que queria até perguntar sobre a necessidade, eu não sei se foi a necessidade de ter um administrador ali, que vocês trouxeram esse terceiro sócio, como é que foi essa entrada aí? Porque foi 1 ano e meio depois, então teve uma caminhada aí que vocês estavam sem essa parceria, né? Isso. O Paulo, ele se juntou a gente por uma necessidade nossa durante no meio da expansão da empresa e precisando de mais gente para ajudar, tanto na parte de gestão como na parte operacional, porque empresa pequena é todo mundo cuidando de tudo. Não tem jeito, se você quer ser sócio, começar um negócio, não quer sujar as mãos, nem começa. Exato, então a gente demandava de mais uma pessoa para ajudar na gestão e no operacional. O Paulo também era da turma do Clube do Café, né, que a gente conhecia do fórum, a turma de Belo Horizonte, que participava do fórum e que a gente já tinha ali desde 2014 uma união e um grupo no WhatsApp, e encontrava, né, com frequência para bater papo, enfim. A gente conhecia o Paulo já dessa turma e... né, a gente convidou ele topou na hora. Então foi algo que acabou ele agregando algo da formação dele de administrador
mas talvez mais essa... mais um entusiasta, né? Mais um que tem essa paixão pelo café. Isso é muito bom e é muito importante ter, né, todos da empresa entusiasmados com o produto que está fazendo. Produto, né? Sim, sim. Então ali todos têm isso em comum. Amor pelo café em todos ali é comum. Isso, né? Exato. Pô, legal. E cara, falando um pouco, né? Que a gente falou um pouco sobre o produto, né? Que é legal. Vocês têm, né, uma filosofia de transparência, tem até no site de vocês aqui, dos cafés, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa filosofia de transparência, sobre os cafés que vocês têm aí. Bacana. Esse é um valor básico, né, do nosso negócio e é algo que a gente vê como assim, crucial na hora que a gente vai, né, conectar o produtor ao consumidor final. A gente faz questão de fazer essa ponte de uma forma que o consumidor ele entenda, né, os processos que estão acontecendo até o café chegar nele. Então essa transparência ela se traduz de várias maneiras no nosso negócio e no nosso produto, né? A gente faz questão de contar a história do produtor, né, que a gente tem a parceria. Muitas vezes a gente visita pessoalmente para conhecer a propriedade, para bater papo, entrevistar. Tem uma relação de fato, né? Exato. Uma conexão não é só real. Comprar, tem uma relação. Uma conexão real de amizade, muitas vezes, né? Não só um vínculo comercial, mas muitas vezes de amizade também. E aí a gente, entendendo a história do produtor, a gente tenta, né, fazer uma síntese disso e levar para o consumidor entender sobre, né, as motivações do produtor, as dificuldades que ele está passando no campo, né, como que, né, o consumidor pode contribuir para a cadeia para estar afetando positivamente o produtor. A gente também interpreta a transparência como uma comunicação de quanto que a gente está pagando na saca para o produtor, né? Isso é importante para a gente, para o consumidor entender que aquele valor que ele está pagando a mais naquele café, ele não se converte necessariamente numa margem de lucro exorbitante para a gente. Altíssimo. Não é isso que a gente... Não é esse o propósito do negócio, né? A gente quer que a cadeia toda se beneficie. Então a gente faz questão de também pagar para o produtor acima do valor de mercado. Né, legal. Claro que vai ter esse valor vai depender muito da qualidade do produto. Qualidade que eu falo, claro, não é qualidade visual ou de estar livre de impurezas, né? Mas qualidade de sabor, complexidade de sabor, né? A gente tem cafés mais simples no sabor e cafés mais complexos no sabor, como, né, fazendo aí uma analogia com a cerveja, que é uma área que eu curto muito também, fazendo um comparativo de uma Pilsen, que você pode ter uma lager muito boa, de muito alta qualidade, mas você nunca vai ter numa Pale Lager, uma complexidade que você pode ter numa Double IPA. Né? Sim, são estilos diferentes que têm complexidades diferentes, então até mesmo nos cafés a gente tem essas diferenciações que tornam alguns sabores ali, alguns estilos de café, digamos assim, mais complexos. Isso, até. Exato. Então, né, o quanto que a gente paga para o produtor vai estar muito conectado a o quão diferenciado e quão raro é o lote, mas mesmo os cafés mais simples, né, sensorialmente, né, os cafés mais simples no sabor, a gente já faz questão de pagar uma diferença do valor de mercado muito significativa. 1,5, às vezes até 2 vezes o valor de mercado para os cafés mais simples. Né? Então, pô, que legal. Vamos falar de... Beneficia bastante. Né? Exato. Facilita, é algo que está muito conectado também com sustentabilidade. Sustentabilidade do negócio, sustentabilidade econômica. Por quê? Porque se o produtor ele não tiver um ganho significativo
né, no café que ele está vendendo, além do que ele poderia estar recebendo, pagando, passando o café para uma cooperativa ou, né, uma trade, como um café commodity, um café comum, né, se ele não tiver um ganho significativo, ele não vai ter motivação para poder investir em produzir qualidade. Então a gente faz questão de pagar esse adicional até mesmo para estimular, né? Exatamente. Para estimular e para justificar aquele trabalho todo que ele teve para fazer um café, né, de qualidade bem acima do padrão. E aí, enfim, hoje, para dar um exemplo, né, para trazer em números, já que eu sou engenheiro, eu gosto muito de números. Meu sócio doutorando em matemática mais ainda. Só para dar um exemplo, né, para os ouvintes aí. O café hoje, o café comum, é vendido no mercado, a cotação hoje está em torno de entre 550 e 600 reais a saca, de 60 quilos. Certo. Tá? Esse é um valor que até está bem acima da média dos últimos 2 anos. Né? O preço hoje está bem bacana. Né? Teve, ano passado, chegou a estar num valor abaixo do valor de custo para o produtor produzir o café. Chegou a estar em 350, menos de 400 reais. E isso é um valor muito baixo. Hoje em dia, então, o valor está relativamente bom, entre 550 e 600 reais. Né? Nossos cafés mais baratos, que são esses cafés normalmente das nossas linhas de entrada, né, que a gente trabalha muito, às vezes, com comércio, que ainda não tem aquela pegada com o público de um café de qualidade excepcional. Então, é aquele que está introduzindo ainda o consumidor à ideia de café especial. Então, esse tipo de comércio acaba trabalhando muito com essas linhas de entrada. Para essas linhas de entrada, a gente tem pago a partir de 750, 800 reais na saca. E os cafés mais caros, a gente já teve café vendendo no nosso e-commerce de 3.500 reais a saca. Caraca! Assim, que são já de qualidades mais complexas. Exato. Que não só, né, tomou-se todo o cuidado para ser um produto puro e com todo o cuidado na fazenda para colher só os frutos mais maduros, porque café, se o pessoal ainda não viu café na árvore, não é uma árvore, é um arbusto, mas é um fruto. Sim. E é uma cerejinha, né? Que pode ser madura, ela pode ser vermelha ou amarela, ou às vezes até um tom mais roxo, enfim, tem várias variedades diferentes. Esse café, ele pode ser colhido quando ele está em vários estágios de maturação, né? O café especial, ele, para ter essa qualidade depois, no final, né, na xícara, na hora que você prepara, ela precisa de uma série de cuidados, né? O café especial precisa de uma série de cuidados desde o momento em que o pé é plantado, né, a questão de nutrição do solo, cuidado com umidade, enfim, variação de temperatura. Tem algumas regiões que são mais propiciam uma melhor qualidade por conta do relevo e do clima. E aí o produtor ele tem que ter o cuidado de fazer a planta estar bem nutrida e bem satisfeita ali com a água, enfim, nutrição. E aí, na hora de colher, vai colher só os frutos mais maduros. Esses frutos mais maduros, eles têm que ser secados de uma forma controlada e mais lenta, e com uma certa margem de temperatura e umidade bem controlados para não ter mofo. Porque se você apanha uma laranja e deixa ela descansando muito tempo, ela vai criar mofo ali, né, com o tempo. Você tem que ter cuidado para o café, durante a secagem, não ter esse tipo de problema, porque aí vai dar uma bebida ruim. Então seca o café direitinho, depois na hora de beneficiar o café, na hora de descascar o fruto e tirar, né, a casca do fruto
e deixar só a semente, porque o que a gente torra e vende, ou que moe, né, para o consumidor, é uma semente. Né? O fruto do café ele vem com 2 sementes, normalmente. E aí, na hora de descascar o fruto para chegar na semente, tem que ter o cuidado de descascar e selecionar sementes com um tamanho parecido. Então, passa por uma série de peneiras para o tamanho da semente ser consistente e uniforme. Sim. E aí, depois disso, ainda tem que cuidar da armazenagem. Tem que ser armazenado de uma forma que não vai ganhar umidade, que não vai mofar, que não vai ficar respirando muito oxigênio, porque aí a qualidade decai muito rápido. E isso só na parte da fazenda. Ainda nem chegou na gente, na torrefação. Nossa. Entendeu? E aí existe todo o cuidado, então, para poder ter essa classificação, essa qualidade no café, em todas essas etapas do processo, né? Tem um nível de preocupação muito alto para que esse café seja realmente tratado como um café especial, classificado dessa forma, e chegue pra gente da nossa xícara ali da melhor forma possível, né? Exatamente, essa é a ideia. E aí, quando chega na gente, na torrefação, esse café especial, que é né, na pirâmide ali de qualidade do produto, o topo, né, da pirâmide, o que a gente poderia receber do produtor de mais especial, né, de mais cuidado que ele agregou nos processos da fazenda, a gente tem que cuidar bem desse produto. A gente tem que fazer uma torra que vai valorizar todo esse cuidado que o produtor teve para fazer esse café. E aí na torra a gente tenta então manter muito do potencial que ele tem da origem. Né? Isso significa, entre outras coisas, fazer uma torra mais clara. Porque quando você tem outros tipos de café, né? No Brasil hoje a gente tem uma classificação que ela, vamos pensar na base da pirâmide, é o café tradicional, que é esse normalmente, né, que compra no mercado, tradicional, extra forte. Depois você tem o café superior, que já tem algo de mais cuidadoso ali nos processos. Depois você tem o café gourmet, ainda no nível acima da pirâmide, e acima do café gourmet você tem o café especial. Isso é a classificação atual que a gente tem no Brasil. Os cafés tradicionais, né, até muitas vezes o superior, enfim, esses cafés que, né, têm menos cuidado no processo na fazenda, eles normalmente são torrados com excesso, para poder disfarçar muitas impurezas que tem ali, ou seja, pedaço de casca, grão podre que não secou direito, apodreceu o fruto e mofou, né, o café, pedaço de folha, enfim, várias coisas que estão ali no meio. Para disfarçar isso que está ali, e até para uniformizar a cor no pacote, eles torram com excesso. Eles queimam praticamente a semente. Caraca! E isso vai disfarçar esses defeitos, essas impurezas que tem no café, mas vai trazer amargor, vai trazer sabores indesejáveis. A gente brinca de falar que é cheiro e sabor de borracha queimada, asfalto, sim. Enfim, uma série de coisas indesejáveis. Vai acabar estragando. Exato, você perde tudo que tem da origem, porque as reações químicas que acontecem durante a torra, né, elas vão decompor, né, elas vão degradar componentes que estão ali na semente que veio da origem e vão começar cada vez mais a criar sabores que não tem a ver com a origem, mas tem a ver com a torra. E isso é um processo. Não é o que vocês querem. Não é o que a gente quer. Então, uma das características do café especial torrado é que ele é torrado com um cuidado especial e é uma torra normalmente mais clara para preservar muito dos sabores
potenciais que o café está trazendo da fazenda. E isso é algo que, a princípio, algumas pessoas habituadas com o café tradicional, elas estranham porque o sabor ele fica bem mais delicado, mais suave. A cor do café, obviamente, não fica preta. É um café que fica, muitas vezes, avermelhado, um marrom claro. E então algo... até a coloração, assim, pra pessoa que não tá acostumada, ela pode até estranhar, né? Muitas vezes estranha, chama de chafé, porque não tem aquela intensidade. Mas é porque aquela intensidade que ela está acostumada é essa intensidade ruim, essa intensidade de sabores de queimado. Indesejados, que estão mais na torra, no processo ali, que não era pra estar. Ela gosta de um sabor que não era pra estar ali, que não é do café. Exato. Né? E a gente evita isso. Porque é como se, né, com o produto que a gente tem, com o potencial que ele tem, com toda a forma que ele foi, né, cuidado desde a origem, é como se a gente pegasse, sei lá, uma picanha Wagyu, né, de R$200, R$300 o quilo e, né, sei lá, fizesse ela na panela de pressão por 5 horas, ou colocasse na frigideira até queimar e ficar super bem passada. É algo... Com esse exemplo de churrasco, eu acho que a galera consegue entender bem o que a gente está querendo dizer aqui. Exatamente. Então é isso. Assim, a gente tem no nosso portfólio de produtos alguns cafés que a gente faz, que a gente seleciona e faz torras para tentar lembrar um pouco de sabores um pouco mais tradicionais, sabores mais achocolatados, castanha, caramelo, que são sabores... Hoje quais sabores ali que vocês têm no portfólio, no cardápio de vocês, assim? São muito variados. Esses sabores mais tradicionais, que são cafés que as pessoas associam a café com mais facilidade, são esses sabores de chocolate, castanha, caramelo. E aí tem alguns cafés que a gente faz uma seleção e uma torra pensando em destacar esses sabores, mas ainda com uma torra relativamente clara, uma torra média ali. E tem os cafés mais complexos, que aí cada café, dependendo da forma como ele foi processado na fazenda, ele pode trazer sabores variados. E aí pode ser sabores mais herbais, pode ser sabores mais frutados, sabores mais florais, e aí de especiarias, alguma picância, alguma coisa diferente assim. É algo... Tem muita variação, né? Exato. É algo que é até algum ponto sutil, porque não é um café saborizado, né? Isso é uma dúvida que muitos iniciantes têm quando vêm entrar no nosso site e perguntam pra gente, né? Os nossos cafés a gente descreve com algumas notas sensoriais, alguns sabores, mas eles não são saborizados. A gente não coloca essências, não coloca, né, fragrância. Porque tem cafés que tem as fragrâncias, umas coisas adicionadas no café. Mas não é o nosso caso. Por quê? Porque a gente já faz uma seleção de cafés do lado do produtor que tem um potencial de destacar alguns sabores bem nítidos assim. É algo que o consumidor pode ter, a princípio, uma dificuldade de identificar algumas coisas mais específicas que a gente usa na nossa descrição, mas é algo com o treino ali, e com o costume de tomar cafés especiais todo dia e cafés variados, é algo que a pessoa vai identificando aos poucos. Né? Exatamente. Legal. Então, enfim, quando a gente fala, né, que o café tem notas de framboesa e chocolate, né, porque pra gente... Não é saborizado com isso. Não tem chocolate nem framboesa, mas com os processos que aconteceu na fazenda, a forma, né, como secou e tudo mais, e a forma como a gente torra tentando destacar esses sabores da origem, né, são sabores que quando a gente toma, a gente que já, né, tem alguns anos de experiência aí, eles lembram,
na nossa biblioteca sensorial, digamos assim, eles vão lembrar algumas coisas, vão despertar algumas sensações que lembram algumas coisas que a gente conhece, que a gente já comeu, que a gente já experimentou. E alguns cafés têm uma nitidez maior que outros. Tem alguns cafés que, mesmo, né, clientes mais iniciantes nossos, eles tomam um café e falam que é muito claro a percepção daqueles sabores que a gente descreve. Outros cafés nem tanto, já são um pouco mais sutis, digamos assim. Mas a gente, né, descreve ali para poder tentar orientar, né, aqueles clientes que já têm alguma percepção já um pouco mais avançada e já estão experientes, né, em consumir café especial, para ajudar eles nessa seleção do que eles vão querer comprar, né? Para poder decidir na hora de colocar qual pacotinho vai botar no carrinho, para tentar orientar essa escolha desses clientes nossos. Cara, muito bacana. Queria te perguntar aí, quem quiser então cafés especiais, cafés aí com notas sensoriais diferenciadas, como que a pessoa faz para chegar até vocês, tendo uma empresa ou querendo comprar diretamente? Como que faz aí, que eu tô doido pra provar esse café logo. Bacana. Deixa eu mandar um pacotinho depois, cara, pra você provar. Cara, você tá falando em rede nacional, eu vou cobrar. Pode cobrar. Promessa que é muito dívida. Feliz. Então, nós temos a rede social no Instagram, principalmente, né, mas no Facebook também. No Instagram, o pessoal pode procurar a gente por Roast Cafés, ROAST, Cafés, no plural. Roast Cafés acha vocês lá. Exato. Também, e aí nós temos o nosso site com e-commerce, que conta um pouco da nossa história, um pouco dos nossos valores, da nossa missão, um pouco... Tem muito essa coisa da transparência lá também, Exato. sobre o preço que vocês pagam na saca, sobre os produtores, né? Eu dei uma olhada aqui, cara, sensacional esse trabalho que vocês fazem. Então, assim, quem tá escutando aqui e quiser realmente ver, acompanhar, segue lá no Instagram e entra no site também, porque tem muita informação valiosa lá no site que pode ajudar até para você escolher o melhor café, né? Isso, o site tá bem completinho, tem as páginas de cada café contando um pouco da história dos produtores, as informações todas para quem já é nerd do café, já, né, escolher direitinho e a informação completa, mas também tentando orientar aqueles que estão iniciando agora, né, umas informações básicas também. E, né, o site nosso é roastcafés.com. Podem entrar lá e qualquer dúvida que tiverem pode, né, mandar o direct lá no Instagram, ou, né, no Instagram tem um contato do WhatsApp comercial nosso também, podem entrar em contato. A gente atende ao longo da semana aí. Fechou. Brigadão, viu, Luiz, por essa disponibilidade de participar aqui do Que Negócio é Esse podcast. Foi muito bom aí pra gente, espero que tenha sido bom pra você também. Valeu, cara, foi uma ótima experiência, espero que o pessoal, né, curta um pouco, né, da história e se sinta, né, incentivado, motivado a conhecer mais sobre o café especial, não só pela qualidade do produto, mas, né, para também né, fazer parte de uma cadeia que tenta, né, beneficiar todos que participam dela, desde a origem até o consumidor final. Não, cara, com certeza. Eu acho que se a pessoa chegou até aqui, ela vai ter essa concepção geral da complexidade, da importância que tem, tanto na cadeia produtiva de valorizar os produtores, quanto nesse processo aí, que não é fácil para chegar um café de tanta qualidade assim para as pessoas, né? Não é mole não, é um processo muito cuidadoso e feito com muito carinho. A gente é realmente apaixonado pelo que faz. Cara, e é isso que eu acho essencial aqui para qualquer negócio que a gente traz aqui, é esse amor pelo que faz. Então, muito obrigado para você que escutou até aqui, obrigado de novo pelo Luiz e até o próximo Que Negócio é Esse podcast. Tchau, tchau. Valeu, gente, até mais.
Edição Leonardo Lana. Uma produção Apostila Pocket.